E afinal, o que esperar do retorno de Dragon Ball Super? Meus amigos, nesses últimos dias tivemos várias informações aí insanas acerca do possível retorno de DBS. Claro que quando falo do retorno me refiro exclusivamente ao mangá de Dragon Ball Super, que já está parado aí há mais de um ano após o falecimento do nosso grande mestre Akira Toriyama. Várias novidades surgiram e até mesmo um pequeno remaster aí das imagens do último capítulo do mangá de Dragon Ball Super foram divulgados. Mas a pergunta que não quer calar é o que podemos esperar do retorno do anime. Os vários problemas que Dragon Ball possui serão corrigidos dentro da continuação do mangá. Todos os personagens têm poderes idênticos. Dragon Ball Super vai tratar-se apenas de força bruta aqui pra frente, e quem tem a transformação mais poderosa, a gente precisa entender de forma definitiva também como Dragon Ball Super e Dragon Ball Daima poderão se interligar na continuidade do mangá. E talvez esse último ponto que eu falei para vocês seja o mais importante de todos, pois é um ponto que pode mexer na estrutura dos universos e ainda por cima deixar as coisas ainda mais animadoras e restauradas dentro do universo de Dragon Ball Super. Contudo, existe uma grande preocupação, isso é, pois os 5 principais personagens de momento de Dragon Ball Super são Goku, Vegeta, Broly, Gohan e Piccolo. Todos esses 5 personagens possuem uma transformação definitiva, uma mais poderosa do que a outra. Convenhamos, claro, que cada uma possui uma técnica exclusiva, mas fora isso não muda muita coisa. É apenas questão de força bruta e no final das contas a estratégia acaba sendo deixada de lado. Como isso pode impactar, portanto, o universo de Dragon Ball Super daqui para frente. E acerca das informações, tivemos a divulgação principalmente da luta do Goku contra o Gohan, que aconteceu nos capítulos finais antes do mangá de Dragon Ball Super entrar em ato. Algumas imagens acabaram sendo aperfeiçoadas. Tivemos também a divulgação da capa do volume 24 de Dragon Ball Super, que vem os 5 personagens aí mais fortes do universo 7 reunidos dentro da capa, e existe uma expectativa para esse volume ser lançado no mês de abril. Muitas pessoas divulgaram, portanto, que o mangá de Dragon Ball Super já voltaria em abril, contudo ainda não tem nada confirmado, mas sim, existe uma boa expectativa que Dragon Ball Super retorne já no mês de abril e depois do dia 20, tendo em vista que o mangá era sempre lançado mais ou menos por volta do dia 20. Portanto, se for para sair alguma informação, algum rascunho das páginas do novo capítulo, lá pro dia 13 já deve ser divulgado. De toda forma, é algo que eu não garanto para vocês, até porque eles anunciariam antes que o mangá estaria retornando, eles simplesmente não retornariam assim do nada, sem avisar ou anunciar nada. Então, se for para ser anunciado, tem que ser nos próximos dias já divulgado o retorno do mangá de Dragon Ball Super. Dentro do mangá teremos o desfecho, portanto, da saga do Black Frieza, que tenho minhas desconfianças se será a próxima saga, isso porque eu acho que tá muito em cima, tá muito cedo para Goku e os outros enfrentarem o Black Frieza. Precisa dar tempo ao tempo. Eu acredito que hoje tentar interligar Dragon Ball Super ao universo Daima seria algo mais interessante e que chamaria bastante a atenção da comunidade, já que desde que Dragon Ball Daima se encerrou no mês de fevereiro, já faz o que? Mais de um mês que a gente tá sem Daima, né? Ficou aí no ar essa grande dúvida de como os dois animes poderiam se interligar e essa junção seria feita ou não. Outro ponto importante é que muito foi comentado acerca de que Dragon Ball Super poderia se tornar um filler após o lançamento de Daima, algo que não faz qualquer sentido. Isso porque Akira Toriyama esteve à frente diretamente dos trabalhos de Dragon Ball Super a partir do Torneio do Poder. Ele assumiu as rédeas do projeto quase que completamente, claro, com apoio dos seus colaboradores. Então não faz sentido tornar uma obra sem o aval do próprio criador dela, filler. É sempre bom considerar que Dragon Ball GT é considerado filler, galera, primeiramente com o aval da própria Jump ao lado da Toei. A Toei foi quem fez o Dragon Ball GT. E segundo, pois o Akira Toriyama não estava à frente em nada. Ele não desenhou nada, não criou nenhum roteiro.
nem nada do tipo, tá? Dragon Ball GT foi criado exclusivamente aí por roteiristas terceirizados. Até por isso a história é considerada filler. Outro anime de Dragon Ball que também é filler, por ser um anime terceirizado, feito por pessoas diversas, é o Dragon Ball Heroes, por exemplo. Mas a minha maior preocupação, galera, com esse retorno de Dragon Ball Super é como o anime vai lidar de fato com tantos poderes e tantas transformações. Até porque, aqui já entra um pouco dessa conversa do Daima, o Super Saiyajin 4 passa a ser mais uma transformação nesse momento. O Super Saiyajin 3 do Vegeta surgiu, né? Foi bastante trabalhado dentro do Daima, mas não deve ter tanta relevância no Super, até porque o nível 3 ele acabou sendo deixado bastante de lado aí no decorrer do Dragon Ball Super. Mas o Super Saiyajin 4 acaba sendo extremamente relevante e a gente fica na dúvida de como o Super Saiyajin 4, o Blue e o Instinto Superior poderiam conviver dentro de um mesmo universo. Seria um negócio meio maluco, mas que seria impressionante certamente ver tudo isso junto. Comenta aí pra mim o que você espera, portanto, do retorno de Dragon Ball Super. Volta em abril, volta em maio, não volta mais nesse ano de 2025. Deixa sua opinião, que é muito importante, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like que ajuda demais o YouTube aí a divulgar para mais pessoas, tá? Se inscreve no canal, ajuda o canal Super Midnight a bater 100 inscritos, que é muito importante aí para nós. Vou ficando por aqui, até a próxima comigo, Matheus Midnight.